Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Natália. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa Tudo noite. bem com Boa noite, Débora. vocês? Tudo Tudo ótimo. ótimo, super feliz em estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Maravilha. A gente vai esperar uns 2, 3 minutinhos para o pessoal chegar, para a gente começar aí esse bate-papo super importante dos empregos verdes, dessa temática na questão do mercado de trabalho, dos profissionais, a trajetória, a evolução, a importância, né, desses trabalhos verdes para a sociedade. Aí eu queria pedir para os nossos participantes, na medida que forem entrando, dar um oi aqui para a gente, falar da onde são, formação. Tô achando que o pessoal está meio tímido. Também estou com esse Quarta-feira. sentimento, viu, Débora? Pessoal, fiquem à vontade para colocar aí um pouquinho sobre vocês. Aí é uma forma da gente conhecer melhor o nosso grupo aqui. A gente já vai navegando aqui com vocês. Ansiosa aqui para as perguntas. Oi, Wagner, boa noite, tudo bem? Olha, gestor ambiental e trabalha com ISD, maravilha. Então, já temos Boa aqui um colega noite. da área. Olá, Melissa, tudo bem? A Melissa, assim como o Gustavo, é o nosso suporte aqui do IPTEC, né? Que essa live é promovida pela Universidade Católica de Petrópolis, em parceria com o IPTEC, né, que administra aí as pós-graduações. Adriana, boa noite, tudo bem? Olha que bacana. Vamos compartilhar aí muitas experiências. A Fran também, que é a professora da nossa pós-graduação de ESG, engenheira ambiental. Boa noite, seja bem-vinda. Bacana ver aqui os colegas de trabalho também apoiando nossa live. Né? A Natália é também professora da pós. Patrícia é nossa colega de atuação, que veio hoje se disponibilizar para trazer um pouquinho da experiência dela na questão, né, da parte social dentro do ISD, né, Patrícia? Patrícia trabalha diretamente com inclusão da diversidade, o que é uma temática extremamente importante, né? Aliás, todas são, mas essa questão da inclusão, da diversidade, né? Eu acho que, dentro da minha visão, tem se tornado prioridade quando a gente pensa numa sociedade mais igualitária, direitos humanos. Então, a Paty trabalha nessa linha, então vai falar um pouquinho também sobre isso para a gente. A gente tem a professora Natália, que ela trabalha diretamente com a Agenda 2030, que são os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovido pela ONU. Também tem uma carreira brilhante aí na transição energética, já tive uma oportunidade de assistir uma palestra sobre isso, Obrigada. de nada, e também tecnologias verdes. Então, hoje a gente tem aqui três profissionais, todas que atuam com ISD, porém com algumas especificidades, né? Eu sou a Débora, coordenadora da pós-graduação de ISD, então o meu foco é a avaliação de impacto socioambiental dos empreendimentos
dos empreendimentos, né? Quando eu falo empreendimento, é quando você quer fazer uma instalação de um novo porto, ah, do metrô. Então, obras maiores que demandam, né, uma avaliação de impacto. Olá, Raquel, boa noite. Olha que bacana, analista do Banco Central do Brasil. Bacana ter você aqui com a gente. A gente estava até comentando, né, meninas, antes de começar a live, a relação, né, que tem hoje o ISD com a questão do mercado financeiro, né, da questão ISD com o Banco Mundial, a exigência hoje que o Banco Mundial faz para a gente montar um projeto e ter recurso, financiamento internacional. E nós temos a Cristiane, da Federal de Santa Catarina. Boa noite, muito obrigada pela participação. Coordenadora também, professora da área ambiental. Muito bacana, pessoal. Mais alguém aí chegando, mandar uma mensagem para nós? Então, gente, eu só quero fazer uma breve apresentação da nossa pós-graduação em ISD Corporativo e Sustentabilidade. Então, quando a gente montou esse curso, foi pensando justamente de ser um curso interdisciplinar, que para todas as pessoas de todas as formações que têm interesse em atuar nessa área, né? O ISD, ele envolve as questões ambientais, questões sociais, questões de governança. Então, dentro da área ambiental, a gente tem a questão do gerenciamento de resíduos, né? A questão de avaliação de impacto, na questão do S, do social, né, o que a Patrícia vai conversar um pouco com a gente, que é a diversidade, a inclusão. Também tem a questão da saúde, do bem-estar, né, do funcionário dentro da empresa. A gente tem a governança, que também é a transparência de dados, é você enxergar o seu negócio, a sua empresa, de uma forma ampla, né? E poder reduzir alguns gastos, né? Alguns custos, como, por exemplo, se eu tenho um tipo de indústria que que gasta muita energia, a gente tem a opção aí de uma energia, de instalar energia renovável, né? Que fala um pouco aí da transição energética. Então, a gente montou esse curso para que os alunos tenham uma visão geral do que é o ISD, porém focado para a área de, ai gente, para a área de empresas, tá? Então, convido todos a vocês a darem uma olhada aí no nosso site, no IPTEC, nas disciplinas. A gente vai iniciar nossas aulas aí em meados de agosto. O IPTEC está lançando 30% de desconto, tá? Para quem tiver interesse. Então, para quem tiver interesse no curso, por favor, manda uma mensagem lá no LinkedIn, deixa um e-mail, que o pessoal do IPTEC vai entrar em contato com vocês, tá bom? Então, meninas, vamos começar a nossa live? Vamos lá. Gente, então, as meninas prepararam um roteiro bem bacana, né? Iniciando, então, falando o que que é essa questão de emprego verde, de alguns estudos de caso, como que está relacionado com o ISD. E, na medida que for surgindo dúvidas, coloquem no chat, contribuições, coloquem no chat, porque o objetivo é também interagir com vocês, ok? Então, Perfeito, meninas, se Débora. vocês quiserem fazer um complemento aí da formação, atuação de vocês, por favor,
Fiquem à vontade. Muito obrigada também por aceitarem esse convite, por estarem aqui com a gente compartilhando suas experiências. Imagina, Débora, eu que agradeço por essa oportunidade, super feliz com o convite seu do IPTEC. E só complementando a questão da formação, eu navego mais no social e na governança, mas eu tenho uma experiência também que eu acho que é relevante, que quando a gente fala em empregos verdes e competências verdes, que eu sou recrutadora e headhunter também. Eu atuo com consultoria voltada para isso, principalmente voltada para conectar com pessoas no sentido de inclusão e diversidade. Então, como é que eu trago esse público para as empresas? Então, acho que só complementando aí a sua fala. Bacana, Patrícia, obrigada. Viu, pessoal? Já aproveita, deixa. Quem está aí à procura de uma colocação no mercado na área de ESG, temos a Patrícia, Falando em empregos, né? Pronto. não é? Então vamos lá, meninas, fiquem à vontade para trazer aí Deb, essa é, temática. quero então aproveitar aqui para agradecer esse convite, o convite da UCP e da IPTEC. É uma satisfação mesmo estar falando numa live com essa instituição, porque realmente já fiz cursos e realmente contribuiu para a minha formação. Então, realmente é uma satisfação estar aqui. Então, desejo boa noite a todos. E eu vou aproveitar aqui, então, para abrir um pouquinho essa temática do que é o emprego verde. Por que que a gente tem falado mais sobre essa temática ultimamente, né? Eu acho que tem estado mais nos jornais, nas revistas, tem estado mais no LinkedIn, e a gente, então, traz um pouquinho sobre essa dinâmica do mercado de trabalho para essa live, né? Sim, o termo emprego, empregos verdes, ele já é utilizado há bastante tempo, e ele ficou mais, digamos, ele foi conceituado pela Organização Internacional do Trabalho, em meados de 2008, após a crise financeira que houve nessa época, e a economia verde foi a forma de um impulso para os mercados para revitalização econômica nesse momento. Então, os pacotes verdes aí nas grandes potências do mundo, Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul, foi a forma das economias se reerguerem nessa época, o que liberou muitos investimentos e essa, digamos, essa pegada no mercado com uma maior preocupação em preservação dos ecossistemas, da biodiversidade, e maior eficiência no uso dos recursos, e maior utilização, reciclagem, e aí a gente tem os embriões aí dos programas e políticas também de economia circular, e programas mais voltados também para economia verde e sustentabilidade. Então, nessa época, ficou então conceituado assim que os empregos verdes eram aqueles que tinham esse impacto positivo, no meio ambiente, né? Essa preocupação com preservação, e é, ele contempla uma gama muito vasta de atividades, de serviços, e também de setores da economia. Então, nós temos desde trabalhos tais como motoristas de ônibus ou técnicos de manutenção de equipamentos e operações, mas também empregos com maior complexidade tecnológica ou com atividades científicas envolvidas e, por exemplo, questões de implementação de novas redes de smart grid que requerem uma tecnologia de digitalização, de inteligência artificial,
mais complexa e mais sofisticada. Então, a gente tem aí realmente um leque de opções, né, do que a gente chama de emprego verde bastante grandes. E mais recentemente, né, agora voltando aqui mais para a atualidade, após Covid, a gente tem essa necessidade de reestruturação e de crescimento das economias, e, mais uma vez, tem essa onda de pacotes e reindustrialização com essa pegada verde e ainda mais impulsionada pela questão das mudanças climáticas. Então, na verdade, que agora se tornou uma emergência climática. A gente cada vez teve dados, a gente tem dados muito mais precisos sobre a contribuição, né, humana para a mudança do clima, e as mudanças climáticas, então, são um novo impulso para essa economia verde e para os empregos verdes. Então, enfim, queria dar essa abertura dessa contextualização dos empregos verdes, que no Brasil ele tem sido alavancado também por diversas políticas públicas. A gente tem, no meados do ano passado, o anúncio do Plano de Transição Ecológica, anunciado pelo governo Lula, que coloca lado a lado a economia e meio ambiente como questões essenciais, fundamentais para o desenvolvimento da economia. E isso rebate muito em toda essa questão da implementação dentro das empresas do ESG. Tá? Então, era um pouco dessa contextualização que eu queria deixar aqui para vocês. Maravilha, Nath. E interessante que você fala, né? Mudança climática, mas hoje já é emergência climática, né? Já ultrapassou, já não é mais mudança climática, né? Pois Que a é. gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontece em Santa Catarina, o que acontece no Pantanal, o que acontece no nosso bioma do Cerrado. Então, realmente, a gente já está num estágio que não é mais mudança climática. É correr, Exatamente. correr e muito. E que bom que isso está se revertendo de alguma forma, né, em impulso para que soluções sejam tomadas de forma também emergencial e orquestradas, né? Então, quando a gente fala em mitigação de emissões de gases do efeito estufa, a gente tem uma diversidade de soluções que precisam ser desenvolvidas de forma integrada. Então, todas as contribuições nos mais diversos setores, seja na redução de desperdício, na preservação dos córregos de água limpa, na redução do desmatamento ou na inserção de energia renovável nas matrizes energéticas, todos esses saberes, essas contribuições são muito importantes para que a gente tenha, de fato, um impacto na manutenção da temperatura em 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, né? Então, essa é uma meta que é muito ambiciosa e muito tem a ser feito, né? Então, felizmente, isso tem sido incorporado dentro da questão ambiental de muitas empresas que têm tomado iniciativas, ações para redução das suas emissões, para conhecimento, né, das suas emissões através dos inventários de gases de efeito estufa, por exemplo, além de várias iniciativas em termos de eficiência energética, economia de energia, economia circular. Então, hoje a gente observa que existe uma demanda muito grande por esses conhecimentos, né? A gente observa isso, inclusive, no próprio LinkedIn, né, Patrícia? A gente, quando nos relatórios mais atuais do LinkedIn, eles acabam espelhando essa demanda. Vou deixar o gancho aí para a Paty.
Perfeito. Acho que a Débora, você vai comentar, Débora? Eu posso pegar a palavra? Então, deixa eu já puxar aqui, porque realmente o LinkedIn, ele vem aí dando várias pistas sobre como vem sendo navegado esse tema, né? Tem uma pesquisa que é muito interessante, que eu recomendo aí, depois quem tiver a oportunidade buscar, é uma pesquisa que a princípio ela saiu em inglês, mas tem também alguns resumos em português, que trazem ali a essência do que ela se trata, e ela se chama Global Green Skills Report, né? Ou seja, uma pesquisa sobre habilidades verdes. E aí, o que é interessante perceber nessa pesquisa, né? Ela conta lá que tem três drivers chaves para a mudança. Esses drivers seria a transição, que não vai ter como negar isso, né? A gente está caminhando para uma transição verde, a tecnologia e tem também a questão da perspectiva econômica, mas ele cita que a perspectiva econômica vai ser o que vai ter menos impacto nesse sentido. E eu acho que um dado que ele traz bem interessante, né, é em relação a como que estamos hoje, né? Então essa pesquisa, ela foi realizada ali entre 2022 e 2023, e ela mostra que existe uma crescente na demanda por habilidades verdes e que essa demanda ela supera o aumento na oferta, né? Então a gente tem ali um percentual de 12,3% a proporção do talento verde na força de trabalho, né? E a gente vê muitos anúncios que já estão pedindo essas habilidades verdes. E o que eu percebo é que as pessoas ainda se sentem muito assim, perdidas, confusas em relação, mas afinal, o que são habilidades verdes? Eu tenho, não tenho? O que está sendo solicitado pelas empresas, né? E quando a gente pensa green skills ou habilidades verdes, são as competências ali que contribuem para a sustentabilidade ambiental. Ou seja, como a gente lida com todas as questões que envolvem meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Só que quando a gente olha para essas habilidades, a gente tem ali habilidades que são técnicas, a gente vai ter as habilidades que são gerenciais, a gente vai ter habilidades científicas, a gente vai ter habilidades de monitoramento, e essas habilidades, elas vão se conectando, a gente não vê elas assim em forma de caixinhas separadas. Tem habilidades que são transversais. E eu acho que assim, o pulo do gato, talvez, para quem quer se capacitar, quem quer navegar realmente, estar conectado com isso, porque assim, eu sempre falo isso, pessoal, não dá para negligenciar isso, não tem como, sabe? É como se você estivesse nadando contra a maré, se você for nesse sentido, sabe? E aí, o que é importante você cuidar? Você entender qual o contexto, porque para cada empresa ela vai ter as habilidades ali verdes que ela vai se conectar mais. Isso não vai ser de uma forma igual. Então, olhando ali quais as empresas que eu estou buscando, quais são as habilidades que são necessárias. Então, determinadas empresas, elas podem muito mais olhar ali para as habilidades, inclusive emocionais, que às vezes as pessoas não entendem como habilidades verdes, e sim, elas estão dentro das habilidades verdes. Obviamente que a gente tem habilidades que são técnicas também, mas isso vai variar muito. E quando a gente olha, inclusive, tem um estudo que foi feito, que da USP, que eu acho que é bem legal citar também, que ele mostra um mapeamento das carreiras, né? Então, ele vai passando ali, por exemplo, a engenharia. O que seria uma habilidade verde para um profissional de engenharia? Então, é a gente pensar ali, por exemplo, energia limpa, planejamento de cidades inteligentes. Se eu vou, por exemplo, para uma pessoa que quer navegar por administração, importante entender de ESG, gestão de sustentabilidade. Um psicólogo, sim, o psicólogo também vai ter que olhar para isso, como é que ele olha ali para estudo do comportamento humano em relação ao meio ambiente. Então, assim, são diversas camadas, sabe? E o que eu acho que é mais fantástico nisso é que a gente vai ter um momento ali em que todas essas profissões elas vão esverdear. A verdade é que assim, a gente já tem um movimento hoje que algumas já estão mais conectadas com o verde, outras estão começando a navegar, e eu acho que uma coisa bem interessante, as empresas também estão cada vez mais montando programas de treinamento e desenvolvimento voltado para capacitar os seus profissionais, porque
E aí tem uma questão, né? Como é que a empresa enxerga aquele tema? Como é que ela navega muito mais do que eu dar o conceitual? Porque assim, ok, você aprendeu o conceito. Como é que você aplica na prática isso aqui dentro? Então, trazer para essa concretude também, que eu acho que às vezes é uma dificuldade das pessoas. Então, quando você une, você tem o conhecimento técnico e você tem essa prática, aí é o casamento perfeito. E eu acho bem interessante isso que você falou, Paty, do esverdeamento das atividades, né? Porque existem muitas atividades econômicas que são muito importantes para a economia e até para a viabilidade, por exemplo, de uma transição energética, né, que está no centro aí das mudanças climáticas. A gente precisa descarbonizar o nosso consumo e nossa geração de energia. Então, para isso, a gente vai precisar de equipamentos, a gente vai precisar de torres eólicas, a gente vai precisar de painéis fotovoltaicos, e a gente precisa muito, por exemplo, do setor de mineração. Então, a gente vai precisar de ferro, de cobre, de zinco, e o setor de mineração, ele é considerado, não é considerado, digamos assim, um setor verde, né, e de atividades verdes. Mas é fundamental esse, digamos aí, o esverdeamento dessa atividade no sentido de torná-la menos impactante para o meio ambiente, de você ter medidas que vão evitar a contaminação da água, ou que você possa ter o reuso dessa água, ou que você faça uma avaliação adequada dos riscos para o meio ambiente e naquela sociedade, que você consiga incluir nos diálogos, né, dos impactos daquela atividade econômica, incluir as comunidades locais é, nesse entorno, né, dessa temática. Então, ouvir as pessoas que estão sendo impactadas. Também é muito importante as atividades de eficiência energética, de economia de energia. Então, esse é o tipo de, digamos assim, esverdeamento que vai posicionar melhor as empresas, né? Então, uma empresa que deseje ter seu produto valorizado, ela precisa realmente ter um olhar especial para o impacto ambiental, social que ela está causando, né? E isso vai reverter, inclusive, claro, em questões financeiras de posicionamento e da imagem, né, que a empresa passa para a sociedade. Então, é um exemplo de como isso pode acontecer. Eu só Pessoal, gostaria de. vamos fazer pergunta, participar, né? Se alguém aqui tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma curiosidade, a gente está aqui à Fique, disposição, querendo interagir com vocês. fiquem à vontade, pessoal. E aproveitando enquanto vocês vão colocando aí as perguntinhas para a gente, eu acho que tem um ponto importante nisso que a Natália comentou, que é da questão da inclusão, e como é que a gente faz isso de uma forma olhando o acadêmico e olhando o corporativo, porque cada um tem o seu papel, tem a sua relevância nessa história. E quando a gente pensa, por exemplo, pessoas em situação de vulnerabilidade, ou às vezes pessoas que têm dificuldades financeiras, que a gente vai ter ali talvez mais dificuldades de acesso, como é que a gente cria possibilidades? Então, existe, eu acho, um campo aí muito potencial para ser explorado, que são parcerias entre o setor privado e o setor acadêmico, no sentido de levar esses conhecimentos, essas competências para os profissionais que estão ingressando. Porque, assim, a gente tem um movimento do pedido das habilidades quando você entra nas empresas, mas, ao mesmo tempo, para as pessoas que já estão lá, ou seja, olhando todo o meu efetivo, né, de profissionais, de pessoas, como é que eu capacito essas pessoas também para elas dialogarem, para elas entenderem a relevância dessa temática? Porque a verdade é que eu só me engajo quando eu realmente vejo o porquê, quando eu entendo a relevância daquilo. Então, mais do que só falar sobre isso, é mostrar assim qual é o impacto disso no seu dia a dia e todo mundo vai ser impactado, né? Então acho que trazer essa consciência também faz parte aí
do nosso papel como educadores, como profissionais de desenvolvimento de pessoas. Vamos lá, É, pessoal. e aí eu vou pegar um gancho aí nisso que você acabou de falar, Paty, porque um estudo bem interessante que é do Fórum Econômico Mundial, o mais recente, né, que saiu esse ano ainda, ele aponta as macro tendências do mercado de trabalho, né? E dentre essas macro tendências, a gente tem, por exemplo, lá no topo, em primeiro e segundo lugar, a implementação de novas tecnologias, de tecnologias de ponta e da digitalização dos diversos produtos e serviços, da digitalização mesmo das atividades. E, em terceiro lugar, está a questão da implementação dos critérios ESG nas empresas. Então, está no topo das macro tendências em termos de influência, né, no mercado de trabalho. Então, achei isso muito relevante. Mas a outra, ainda nos top 10, digamos assim, tem a questão de que os consumidores eles estão se tornando mais vocais, eles estão se expressando mais na necessidade, né, na preocupação com as questões ambientais e sociais. Então, quando você fala, né, Paty, dessa necessidade dessa busca de conhecimento dentro das empresas, isso também, né, já está acontecendo fora das empresas, o mercado consumidor, os consumidores eles estão mais alertas, né, tanto que cada vez mais as embalagens também têm essa preocupação de se conectar e informar o consumidor sobre o que ele está consumindo, se aquela embalagem ela é reciclada, se você tem um reuso, ou, enfim, essa preocupação está capturada dentro dessas macro tendências do mercado de trabalho, né? Então, isso também rebate dentro do segmento ESG. Eu achei isso realmente bem interessante, porque esse estudo do Fórum Econômico Mundial sobre tendências do mercado de trabalho, ele envolve em torno de 800 empresas que estão espalhadas pelo mundo todo, em torno de 800 milhões de empregados. Então, assim, eu diria que é uma amostra bastante representativa do mercado de trabalho em relação às tendências, o que está acontecendo, né? Então, achei esse dado bem interessante. Meninas, fazer uma pergunta para vocês. Os empregos verdes, eles se relacionam com a questão da responsabilidade socioambiental corporativa? Quando a gente fala Eu não de responsabilidade socioambiental. Então, o trabalho verde acaba entrando nessa definição que a gente traz. Não sei se eu Assim, entendi bem sua pergunta, Débora. Desculpa, acho que a Natália conseguiu captar melhor. Eu ia te pedir para refazer sua pergunta, por gentileza. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade socioambiental, que faz parte, né, do ISD em empresas, o emprego verde, ele está inserido nisso, ele se relaciona diretamente com isso. sim, tem uma estatística interessante também em relação a isso, tá? Que é esse tópico que você trouxe. No caso, é até do LinkedIn também, que faz um mapeamento do que seriam esses empregos verdes. E dentro desse mapeamento, assim, dentro das 10 principais posições estão, por exemplo, analista de sustentabilidade, gerente de sustentabilidade, pessoas que estão relacionadas com a implementação do ESG dentro das empresas. Então, tanto com a parte, né, da governança, como a implementação técnica de normas e critérios relacionados aos aspectos, né, que são dos mais diversos do ESG.
né, o entendimento dessas normas, por exemplo, né, os padrões, sejam eles GRI ou de critérios de como desenvolver um inventário de gases do efeito estufa. Então, esses são considerados empregos verdes, né, e que estão diretamente relacionados à implementação dos critérios ESG dentro das empresas, né? Então, sim, tá bastante relacionado e, inclusive, de acordo com essas estatísticas do LinkedIn, são empregos que estão ganhando cada vez mais relevância no mercado de trabalho. Tem um ponto aí também que eu acho importante trazer, Débora, que é o seguinte: quando essa temática ela começou a ganhar mais relevância, as pessoas começaram realmente a se interessarem, a buscar, as empresas também começaram a esse movimento, até por uma pressão do mercado. E aí o que aconteceu? Muitas empresas não têm hoje profissionais qualificados para lidar com essas temáticas. Isso é uma grande dor das empresas hoje. E aí, o que, que você acontece? Muitas vezes você coloca ali para o desenvolvimento daquelas atividades um profissional que ele não tem consciência nem dos conceitos básicos. E aí ele começa a fazer uma série de iniciativas, assim, muito no calor do momento. Isso gera um retrabalho absurdo, você compromete ali a qualidade das ações. Então, assim, ter uma pessoa embasada, com capacidade crítica para questionar, isso parte do pressuposto que a pessoa conhece o que ela está avaliando. Obviamente, você não precisa conhecer de tudo, até porque a gente sabe que essa temática ela é muito extensa, mas você ter uma base sólida para você poder defender as suas ideias, poder ali dialogar com os colegas, né, participar de eventos, se aprofundar, isso é super importante. Isso faz total diferença ali no dia a dia, e inclusive no resultado, porque no fim do dia o que as empresas buscam realmente é resultado, né? E como é que a gente cuida desse resultado? Isso passa por a gente olhar aí esse entendimento das conversas, esse entendimento desse conhecimento também que é necessário para viabilizar essas ações, tá? E somado a isso, prometo que eu já estou terminando a minha fala, eu acho que tem um ponto muito importante que é de um movimento também global que a gente vem observando, inclusive eu faço parte, que é o Inner Development Goals, que são os Objetivos do Desenvolvimento Interior, né? A gente também escuta bastante sobre IDGs nessa sigla, para reconhecer esse movimento. E ele olha que a gente precisa. Como é que a gente capacita as pessoas no sentido do eu, para que elas estejam aptas a lidar também com todo esse conhecimento técnico, com tudo que está emergindo, né? Então, do eu para o nós. Em quais setores ou indústrias vocês veem o maior potencial de crescimento para os empregos verdes nos próximos anos? Então, Francislane, na verdade, quando a gente olha aí empregos verdes, isso vai permear todas as áreas, mas quando a gente pensa ali, a área de energia é uma área que certamente vai ter ali um ganho muito significativo, já está tendo, né? Quando a gente olha também a parte de tecnologia, vai se conectar muito, e às vezes o que as pessoas não percebem é que, por exemplo, muitas vezes você vai ser um viabilizador. Por exemplo, quem trabalha ali com a parte mais técnica, ela também precisa desse conhecimento para ela conseguir dialogar com os outros profissionais. Então, isso também é super relevante, sabe? Então, assim, a verdade é que todos os setores, eles vão esverdear. A gente não vai ter como fugir disso. Alguns já tem claramente um desenho maior nesse sentido hoje. E aí eu citaria o de energia mesmo, que acho que a Natália, a energia, ela vai até poder complementar um pouco mais nesse sentido, mas é o que a gente vem percebendo aí, maiores movimentos. Só complementando, então, Paty, de acordo com os dados do último relatório do LinkedIn, né, que traz essa panorama do mercado de trabalho, os setores que vão estar assim, puxando, impulsionando o mercado de trabalho verde são os setores de mobilidade urbana, os setores de energia, como a Paty acabou de falar, e a parte toda de finanças verdes, né?
e que engloba, por exemplo, a parte de taxonomia sustentável, que vai englobar, por exemplo, a questão do desenvolvimento do mercado de carbono. Então, são setores que têm um impacto, no mercado de trabalho muito significativo, até em virtude das cadeias de suprimentos que estão envolvidos no suprimento desses segmentos, né? Então, você tem a eletrificação da frota, por exemplo, né? O mercado de veículos elétricos, que acaba rebatendo na questão das baterias, no abastecimento, né, desses veículos, que, por sinal, vai rebater aí numa indústria de mineração. Então, no mercado de energia, a gente tem toda a transição energética, a gente precisa cada vez mais substituir os combustíveis fósseis na geração também de energia, tanto na demanda de energia para o consumidor final, por é, energias verdes, energias renováveis, né, tais como a solar e a eólica, que tem crescido muito nos últimos anos. Então, e no Brasil, particularmente, a gente tem um crescimento muito expressivo, realmente, o que acaba rebatendo em instaladores de painéis fotovoltaicos, na manutenção desses painéis, na produção, na importação. Então, são segmentos que são muito dinamizadores. Um outro que a Débora também mencionou no início aqui da live, que está relacionado com a economia circular, e a gente tem novos marcos regulatórios que vêm impulsionando esse mercado e trazendo metas concretas para serem seguidas, para serem alcançadas pelas empresas. Então, esses são segmentos que vão ter um impacto significativo. Mas, como a Paty também falou, é uma tendência que vai permear os diversos segmentos da economia. Natália, só complementando, tem um que a gente não citou aqui, que também está em crescente, que é a agricultura orgânica. Além da economia circular ali, da construção sustentável, tecnologia limpa, a agricultura orgânica também é uma área, um setor, né, promissor também. Você Bacana, citou aí menina. construção civil, né? Bem importante, bem relevante também. Nath, tem uma pergunta para você que tem, por coincidência, relação com a sua disciplina, né, da Ah, pós-graduação, né, que a Raquel colocou aqui. Natália, qual a relação do ISD com a Agenda 2030? Não teria pessoa melhor para responder essa pergunta do que a Nath. Pois é, está intimamente relacionado, né? Quando a gente fala em termos de implementação de ESG, quando a gente fala da responsabilidade das empresas social, a responsabilidade ética e a responsabilidade com a transparência dos dados, das informações, a gente pode utilizar aí diversos critérios de comunicar, de organizar, de levantamentos de dados e indicadores. Então, a Agenda 2030, ela tem as diversas temáticas organizadas nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, essas temáticas, elas podem ser desenvolvidas e associadas com as atividades da empresa e também os seus impactos, né, de forma a organizar e, ao mesmo tempo, dialogar com a sociedade. Então, por exemplo, se você tem a indústria alimentícia, né, como isso impacta a saúde dos consumidores? Então, ou se você tem uma indústria de energia, como ela pode impactar o ODS 7, fala sobre energia acessível, energia limpa. E dentro de cada um dos ODS, você tem as determinadas metas e você tem os indicadores para entender aonde você está e para onde você quer ir, né? Aonde eu
quero estar daqui a tanto tempo, daqui a X anos, o que que é possível avançar e como. Então, a Agenda 2030 ela pode ser utilizada como um complemento, né, dentro dos relatórios de sustentabilidade, para comunicar tanto aos empregados como também aos stakeholders, como à sociedade, de como essa empresa está impactando e avançando em relação às metas da Agenda 2030. Não sei se a Paty gostaria de complementar aí essa temática. Essa temática ela conversa demais e assim não vai ter como fugir. A gente vê ali no mercado hoje já tem movimento já de regulação do mercado para que isso aconteça na prática. Então é aquilo. Se não vai pelo amor, vai um pouco ali na você precisa cumprir. E assim, olhando para essa temática, eu sou uma pessoa a favor nesse sentido da gente ter realmente políticas, da gente ter ali indicadores, rastreabilidade em relação a isso, para que realmente essa agenda aí ela consiga realmente florescer, né, dentro do ambiente corporativo. Então, assim, tudo que você falou, Natália, eu concordo ali, e eu vejo assim que cada vez mais as empresas elas vão buscar mergulhar nessa temática. Então, assim, como é que as pessoas também se antecipam a isso? Porque assim, se a gente observar hoje, a gente já tem várias vagas aí emergindo sempre pedindo algumas habilidades nesse sentido, inclusive o conhecimento da Agenda 2030. E muita gente ainda não sabe, né, sobre o que se trata. Tem pessoas que realmente ainda precisam de um letramento, e a tendência é que a gente consiga aí avançar nesse letramento, acho que nos próximos anos, o que é essencial. Tem uma pequena diferença também quando a gente fala o que que é o SG, o que que é a Agenda 2030. A Agenda 2030 ela é mais holística, né? Ela abrange as diversas instituições, as pessoas, o planeta. Então, é algo mais abrangente. Quando a gente fala ESG, ela é uma agenda voltada para o corporativo e está relacionada a resultados financeiros, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Pacto Global, que é um braço da ONU, que está encarregado aí das empresas, né, e que traz uma bússola de como implementar os ODS dentro das empresas, né? Então, isso é uma forma de conversar, de ter esse viés da implementação da Agenda 2030 direcionado para o universo corporativo. Já a Agenda 2030, por exemplo, você tem tanto os documentos, né, de monitoramento no nível nacional, como também no nível local. As cidades cada vez mais estão incorporando em seus relatórios tanto de planejamento como de monitoramento de projetos, essas metas e indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a Agenda 2030 ela permeia esses diversos tipos de instituição, e aí, como a Paty também falou anteriormente, incluindo o pessoal, né? Como eu também tenho as minhas metas enquanto pessoa relacionadas à sustentabilidade e a uma vida saudável. Então, tem essa questão aí também. Meninas, temos mais uma perguntinha aqui. E quem tiver mais perguntas, por favor, aproveitem, que a gente já está se encaminhando aí para o encerramento da nossa live, infelizmente, e passou super rápido, quase uma hora de live. Como vocês percebem a relação do ISD com a ISO, né, 14001, que é a ISO, né, a família, né, da ISO de gestão ambiental. Então, é uma certificação, né? Para quem não conhece, 14001, ela é uma certificação que, a partir da hora que a sua empresa ela adere a esse produto,
Inclusive, existe auditoria para ver se essa empresa está seguindo, né, o que a ISO fala, né, o que a ISO estruturou na parte de gestão ambiental, né, a implementação. Posso responder, Débora? Qual que é o meu olhar, tá, em relação a essa temática? Elas andam juntas, então ali o ISD, não só com a ISO 14001, mas com outras também, e é importante que elas conversem, porque a verdade é que a gente não vai conseguir abarcar toda a problemática com apenas uma. Então, o diálogo entre essas ISOs e outros mecanismos também, a gente tem o GRI, que é um relatório também global que tem de acompanhamento, que é importante que as empresas, muitas se conectam, outras se conectam ali com os indicadores do Instituto Ethos. Estou citando algumas referências que são bem comuns aqui no Brasil, tá? Mas não são as únicas, obviamente. A gente tem ali uma gama muito intensa nesse sentido. Então, assim, cada uma vai ter sua relevância, cada empresa talvez vai olhar um pouquinho mais para uma, outras vão olhar mais para outras, mas elas precisam conversar, a verdade é isso, e caminhar juntas, né? Então, é super importante, não tem como negligenciar, Cristiane. Obrigada, meninas. Temos mais uma pergunta, né, para a gente encerrar esse momento, infelizmente, que é a Raquel. Em relação ao S do ISD, quais as frentes mais comuns que as empresas estão atacando? Bem-estar do funcionário é algo bem amplo e de difícil definição, com certeza. Queria saber de vocês o que mais é encontrado pelo mundo em relação à preocupação com o S. Se existe, né, também essa escala aí de mais preocupante, menos Tá. preocupante. Posso responder, Natália? Vai lá, depois eu Deixa eu complemento. só Vamos lá, deixa eu só complementar até a pergunta anterior da Cristiane, porque assim, quando a gente pensa ali o tripé, né, o ambiental, a governança e o social, a verdade é que se não existir o ambiental, a gente não vai ter governança e social. Então, assim, acho que esse já é um primeiro ponto, né? A gente não consegue negligenciar o ambiental. E quando a gente olha para o S, hoje as frentes que mais as empresas vêm atuando, Raquel, é em relação à inclusão e diversidade, a questão da gestão emocional. Então, essa questão aí de bem-estar é sim uma temática que é muito crescente nas empresas, mas a verdade é que ela é uma temática que até assim, no sentido para você se sentir bem no ambiente de trabalho, você tem que se sentir o quê? Com senso de pertencimento, com senso de inclusão. Então, assim, são temáticas que elas se entrelaçam novamente. Quando a gente olha ISD, a gente tem que olhar, na verdade, consistência, como é que eu acompanho isso. Então, assim, muito mais do que eu ter um programa de bem-estar pontual, de fazer uma atividade ali, sei lá, de um dia, 2 dias, que ações que eu consigo fazer aí com uma certa periodicidade. Agora eu me enrolei com a palavra aqui. Com uma certa frequência, vou trocar a palavra, pronto, para facilitar. Com uma certa frequência, de forma que eu consiga, até no sentido de evidências, mostrar que realmente existe um comprometimento da empresa em relação a essa temática. E isso é super importante, até quando você olha antes a pergunta em relação a indicadores, o que a gente mapeia, esse também, ter esse frame claro, né? O que que eu consigo mapear e o que eu consigo fazer? Porque, assim, podem ser ações bem incipientes, mas se você tem uma certa frequência, se você tem o registro, se as pessoas, elas percebem aquilo, porque, assim, não adianta também você falar sobre aquilo se as pessoas que compõem ali a sua empresa, se elas não percebem aquilo na prática. Concorda que aí existe algo que está desconectado. Então, assim, mas eu diria que essa temática ela ainda deve crescer muito mais, porque quando a gente olha as pesquisas sobre questão emocional, né, a gente vê aí que muitas pessoas elas estão cada vez mais, acho que isso até é um movimento por conta do
do trabalhar assim remoto, que hoje é mais frequente, né, pós-pandemia, as pessoas sentem falta muito de trabalhar essa questão da temática do bem-estar. Então, sim, e eu acho que só uma mensagem que eu queria deixar aqui para finalizar a minha fala é que quando a gente fala do S, a gente não pode se prender só na questão de inclusão e diversidade, é muito além disso, tá? Então, tem muitas ações que a gente pode fazer para pensar isso de uma forma mais ampla, mais holística, como o tema realmente pede. Quando ela tinha perguntado, eu estava achando que estava falando do E, mas era o S, então é S de Patrícia. É do Mas social, é o que eu gosto mesmo de navegar, por isso que eu pedi a palavra, que eu falei assim, essa é o temática me chama. Mas essa questão, esse ponto, né, que ela trouxe em termos é difícil você às vezes mapear e mensurar o S em relação a algumas questões que são mais qualitativas do que quantitativas, que é mais em relação à percepção do funcionário, e aí é algo muito às vezes pessoal, né, de questões pessoais. Mas existem indicadores, por exemplo, indicadores de satisfação com o ambiente interno, né, o ambiente organizacional do trabalho, que ajudam a ter um termômetro de como está o bem-estar daquele corpo de funcionários ali. Então, são possibilidades de você mapear esse bem-estar. Além disso, tem, claro, questões de percentual de profissionais treinados ou capacitados para temas que sejam pertinentes da empresa, mas também temas da atualidade, como a própria mudança climática, ou transição energética, ou letramentos em inclusão, em diversidade de gênero. Todas essas temáticas elas podem estar inclusas dentro do Super S. É, e só complementando, Natália, o letramento, quando você faz esse letramento, tem um cuidado, por exemplo, do letramento ser ali alinhado com a necessidade da empresa, aí você consegue ter uma pesquisa qualitativa que o próprio funcionário ele consegue identificar aonde no trabalho dele ele mudou alguma postura, alguma ação a partir do que ele aprendeu. E aí você consegue também documentar isso e utilizar isso como evidência. Então, assim, não vamos desvalorizar o trabalho qualitativo, ele também tem seu valor. É que eu acho que a gente ainda tem uma mentalidade muito voltada para o quant, e é importante, obviamente, não estou desconsiderando isso, mas assim, acho que os dois eles precisam caminhar juntos. Então, a verdade é que a gente, em tudo, o convite é para que a gente olhe de uma forma holística, né? Com certeza. Eu acho que Patrícia falou tudo, né, sobre a questão qualitativa. Eu sou pesquisadora, as principais metodologias que eu trabalho são qualitativas, e é muito importante essa relação, né, do quantitativo com o qualitativo, um complementa o outro, né? Pessoal, mais Débora, perguntas vocês podem colocar no LinkedIn, a gente responde depois, tá? Na medida aí que vocês tiverem dúvidas ou querer saber do curso, da pós-graduação, todas essas temáticas que vieram na live, a gente vai abordar no nosso curso, nas nossas disciplinas. Então, fiquem à vontade, né, de fazerem mais perguntas no próprio LinkedIn. Eu acho que Natália gostaria de falar alguma coisa. Bom, em breve a gente vai ter um mini curso aí de transição energética e ESG. Se não me engano, é dia 21 de agosto, aqui pelo IPTEC também. Então, acho que de recado para quem, né, está interessado em empregos verdes, em habilidades verdes e entrar nesse mercado de trabalho de sustentabilidade ESG, eu acho que vale muito a pena entrar no site do IPTEC e dar uma olhada na variedade aí de cursos, de especializações, e em especial na pós-graduação de ESG. É, e aproveitando para agradecer, Débora, mais uma vez aqui as perguntas, o convite, enfim, e muito
desejar também muito sucesso. E agradecer a Pati também, que é uma grande parceira de trabalho, é, e pelas complementações e estudos e pesquisas conjuntas. Eu que agradeço, Débora, Natália, o pessoal que está aqui com a gente acompanhando também, que mandaram as perguntas. A gente ama essa troca, a gente aprende muito também trocando, então fica só meu agradecimento aqui por esse espaço, viu? E sigo aí à disposição também para dúvidas, outras perguntas que possam surgir. Gente, agradeço novamente a todos vocês, as nossas profissionais que estão aqui hoje, que têm uma carreira brilhante, né, que vem desenvolvendo aí ao longo dos meses, anos, atuação no mercado de trabalho, né, entendendo essas relações, a importância dessa interdisciplinaridade, que é o que falta realmente no nosso mercado de trabalho, ter uma pessoa que tenha uma visão holística. Então, elas trouxeram muito essas questões e muito obrigada. Agradeço muito aí pelo convite e convido, né, vocês aí novamente para o nosso mini curso com a professora Natália. A gente vai anunciar pelo LinkedIn já já e fiquem atentos aí com as próximas novidades e mini cursos que estão por vir.